E aí, bem, aí a Valentina nasceu. Uhum. Quanto tempo demorou até vocês terem o diagnóstico do autismo? Na verdade, a Valentina tem o que a gente chama de autismo regressivo, que muita gente não sabe o que é. Eu também não sabia até passar por isso. Ela desenvolve normal, ganha todas as habilidades, atinge todos os marcos de desenvolvimento e, num determinado momento, para de falar. E foi o que aconteceu. Então, perto dos 2 anos, ela parou de falar e a gente começou a investigar. Então, foi entre 2 anos e meio e 3 que a gente fechou o diagnóstico. Foi por ali, mas eu achava que a criança ia morrer, porque eu não sabia nada de autismo. O caso que eu conhecia era do Dustin Hoffman no filme Rayman, que era um autismo super clássico, super estereotipado. Sim. Nunca tinha ouvido falar em autismo em meninas, e muito menos numa criança que estava ali ontem brincando, falando, né? O autismo do Dustin Hoffman era um negócio muito, muito estereotipado, né? Então, minha filha não era aquela pessoa. Eu dizia, o que está acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, por que você para de falar? Do nada. Eu achava que tinha um tumor, que tinha um aneurisma, que ia morrer a qualquer momento. E aí a gente começou essa fase da investigação. Tanto que quando eu descobri que era autismo, eu falei, mole. Minha filha não vai morrer. É verdade, pra mim, eu sei que eu vou contra, né, o que a maioria das pessoas sentem quando tem um diagnóstico. Pra mim, ter um diagnóstico foi libertador. Melhor saber o que é e poder Óbvio, cuidar, eu sabia, né? Como agir, eu sabia. Você tava esperando uma coisa assim, tipo... Sério, alguma coisa ia explodir na sério. cabeça dela. E não, era uma coisa que você sabia o que fazer, você sabia como conduzir e que existia terapia pra isso. Então, aí pra mim foi, opa, que lindo, sabe? Imagina você preocupada que tem um tumor, tem uma coisa, é autismo, vamos tratar, né? Tipo, não tem risco, não tem morte, não tem, sabe? Imagino. E aí, como é que foi essa história? Ela parou de falar e como é que você lidava com isso? Porque imagina assim, eu tô no processo contrário, meu filho agora está começando a falar, chegamos a ficar preocupado, que demorou um pouco, mas aí todo mundo, ele tem contato com 3 línguas ao mesmo tempo, é normal, muito normal a criança. Ele começou agora a falar, então já tá começando, então a gente deu aquela, sabe, aquela... Porque hoje em dia, né, a gente tá ficando muito preocupado, tem muito caso. Todo mundo se preocupa. Mas meu filho, em princípio, tem todos os sinais normais, então a gente tá tranquilo em relação a isso. Mas eu imagino que deve ser ao contrário. Tá falando, pum, parou. Como que se comunica com ela? Assim? Não, ela continuou se comunicando. Ela parou, foi de falar. Mas ela falava, tanto que foi nessa fase, perto dos 2 anos, que é uma fase que hoje abraça, amanhã dá beijo, hoje dá tchau, aí parou porque aprendeu uma habilidade nova. E nisso, isso confundia muito a gente. Mas um belo dia eu falei, cara, cadê aquelas palavras todas que estavam aqui? Comecei a relacionar. O que entrou no lugar daquilo ali? Não entrou. Mas ela continuava se comunicando, porque ela falava o que interessava. Ela falava, na época, pepa, água, quero, sei lá, manga, maçã, o que interessava. Então ela não parou de falar completamente. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Por que para? E ninguém te dava uma resposta, você fazia os exames, não davam nada, você fazia isso, não dava nada, os médicos não diziam nada. Aí você ficava realmente confusa com essa história toda. Mas a criança se comunicava. O fato, principalmente de muitos autistas, não é a ausência de palavras. O problema é quando não se comunica. Mas a maioria se comunica. Ela arranjava uma maneira de mostrar pra vocês o que ela estava querendo. Fosse me puxando, fosse apontando, fosse nos conduzindo para o que ela queria. Ela se comunicava. Imagina. Sabe, isso vocês estando no Brasil? No Brasil. Aí, naquele momento, você não tinha informação, você não sabia o que era. Eu comecei a metralhar crianças de terapia. Todas que eu sabia, eu fui colocando, porque eu não tinha um diagnóstico, eu não tinha, né, de uma direção. E comecei por conta própria. Então, a criança fazia 13 tipos de terapias diferentes. Tinha uma agenda de executivo que era uma coisa de louco. Mas vambora, descansa na corrida, sabe? E aí, um médico que é referência mundial em autismo, estava no Brasil, ele mora aqui nos Estados Unidos, e a gente foi numa consulta, já numa de só, tá bom, já fui a tantos médicos, ninguém diz nada, que mais um que não vai me dar uma direção. Deve ser muito difícil que a minha filha tem, deve ser raro, porque tantas consultas e ninguém fala nada. E ele falou pra mim, 15 minutos de consulta, Daniela, ela é claramente autista. Eu falei,
mas você pode me dar uma direção? Porque para mim não é tão óbvio. Aham. Aí ele falou, Daniela, o autismo é composto por 3 pilares. Baixa interação social, atraso na fala e movimentos repetitivos. Eu entrei na sala, ela não falou comigo. Você está me dizendo que ela tem um atraso na fala. Eu não preciso nem saber o terceiro sinal. Eu falei, gente, primeira coisa, esse homem está me ouvindo. Ele não precisou ver que ela não falava. Ele estava me ouvindo. E aquilo, a gente fica batendo numa tecla como se a gente fosse louca, porque era uma criança linda, uma criança sempre muito arrumada, educadinha, que brincava, que tinha amigos. E as pessoas diziam, tá vendo pelo em ovo? Põe na escola que ela vai socializar. Aí ela e não aprende. sei o quê. Toda criança tem seu tempo. Gente, toda criança tem seu tempo desde que atinge os marcos de desenvolvimento. Sim, sim. E aquilo não estava acontecendo. Ela tinha atingido e regrediu. É. Então, sabe? Então foi aí. E a partir dali ele disse, olha, tudo que você está fazendo é lindo, desde que você tenha tempo e dinheiro sobrando. O que ela precisa nesse momento é fazer 20 horas disso, assim, assim, assado. E é isso. Assim, direto. Que bom. Cara, eu saí de lá apaixonada por aquele médico, Pô, eu num também grau. Imagino. Aí eu perguntei pra ele, onde é o melhor lugar do mundo pra gente estar pra fazer o tratamento dela? Ele falou, Weston. É mesmo, aqui. E a gente veio. Foi assim que eu vim pros Estados Unidos. E a gente veio. Show, logo aqui em Weston. Aqui não sabe nem chega disso. Não por causa dele, ele mora em Weston, mas não por causa dele, mas porque ele estava aqui. Os grandes centros terapêuticos vieram todos atrás dele. Ah, E é um lugar riquíssimo para terapia. Riquíssimo. ok. Ele é brasileiro, esse Ele é médico? brasileiro. Ele tá aqui há 30 anos, mas é brasileiro. Que show, hein, cara? Nossa, É. que legal. É bem legal. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Lili? Aham. Como que os brasileiros se destacam em tudo que é lugar do mundo. Você Eu viu? falo. Esse né? cara, eu tive com ele hoje, ele é bárbaro, assim. Eu olho com, sabe, uma pessoa que você realmente admira, que o cara não tem mimimi. Falei, é autismo, sim. Vem aqui, ó, você vai fazer isso aqui que vai... 20 horas de... É uma terapia comportamental. Ok. Que é o que é cientificamente comprovado a eficácia no tratamento das crianças autistas. É mesmo, comportamental. É. Eu ouvi já falar de comportamental para outras coisas, né? Às vezes, crianças ou adolescentes. Para tudo. Que estão O ABA você pode usar para tudo. Uhum. Você resolve ele pelo comportamental, às vezes sem outro. Claro, Às vezes a gente faz terapia normal, convencional, fala, usa comportamental. claro. Para esse tipo de perfil, você usa por ali. Legal. Eu não conheço muito sobre o assunto, não, mas já ouvi falar bastante bem sobre. É um negócio incrível. E é uma metodologia americana. E você não está lidando com achismo, você está lidando com dados. Ok. Porque tudo é mensurado, tudo é anotado, tudo é registrado, é colocado em gráficos. Então não é aquela terapia que vão te dizer assim, ai, mãezinha, hoje foi tudo bem. Ou então dizem assim, mãezinha, ela dormiu essa noite? Porque eu achei ela um pouquinho nervosa. Que preguiça. Que preguiça! Não, Daniela, olha só, hoje ela estava com esse bad behavior, tá acontecendo isso, tá acontecendo aqui, olha o gráfico, olha assim, olha assado. Tudo com números, sabe, com embasamento. E aconteceu isso, se mudou a medicação, se não isso e aquilo, tá tudo ali. Entendi. Sabe? Me explica uma coisa, Dani, Claro. uma coisa que para mim para mim não, para a maioria das pessoas é difícil entender isso. Uhum. Porque as crianças têm várias dessas coisas. A criança tem um bad behavior, a criança tem um dia que a criança está de mau humor, Sim, tá de mau humor. Como que é detectar? Bem, sua filha tem a história da fala, ok, isso aí pra mim fica claro alguma coisa. Né? Contato visual eu sei que é outra coisa forte. Mas o que mais que eles conseguiram enxergar e ver nela essa diferença? Na Valentina foi o atraso na fala. O atraso na fala diretamente. Sim, diretamente. Foi um ponto ali. Porque ela sempre foi uma criança que socializava muito. Sim. Ela gosta do social, ela brinca, ela busca por outras crianças, ela tem isso. E o atraso na fala foi bem... Movimentos repetitivos, tem alguma coisa ou outra, mas passava batido porque eram coisas muito comuns da idade. Tipo, estava muito excitada, então pulava um pouquinho, ou fazia um flapping quando estava muito feliz. Então não era muito estereotipado, não era uma coisa... Nunca teve rigidez comportamental, então não enfileirava brinquedo, não tinha problema com rotina, com quebra de rotina, né? Então... O caso dela foi bem... O que pegou mesmo ali, que sinalizou com clareza, foi o atraso na fala. Entendi. Mas existem uma série de... A gente chama de red flags, né? Que são sinais que... não quer dizer que você ter um flapping ou você não ter o contato visual que vão te colocar no espectro autismo. Mas, vamos ficar de olho. Sim. É uma red flag, sabe? Vamos prestar atenção. Sim.
E é importante que se fale sobre isso, porque o autismo está aí, né? Não é que, hoje tem muito mais casos. Não, os casos passaram a ser diagnosticados. Exato. Porque passou-se a falar muito mais de autismo, sabe?